começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente traz a jornalista, especialista em agronegócio e diretora da Crop Comunicação. Converso hoje com a Dejane Arnold. Dejane, obrigado por participar, obrigado por vir conversar. E hoje é uma data especial, né? Porque enquanto rola o Pecuária em Pauta, a gente vem conversar aqui com uma das maiores jornalistas do agro de Mato Grosso. Obrigada, Augusto. Eu fico muito feliz de estar aqui no Pecuária em Pauta, que é um evento, né, que a gente nasceu pensando, né, nessa questão do Pecuária em Pauta junto com a Acrimate, e um evento que tem muito sucesso já na terceira edição, né? A gente já está na terceira edição e uma das idealizadoras foi você, né? O Pecuária em Pauta surgiu numa conversa, né, num encontro em que se debatia a pecuária, e quando se falou em comunicação, surgiu essa necessidade de aproximar, falar o que é a pecuária aos comunicadores, jornalistas, publicitários, pessoas envolvidas no marketing, né? E justamente nasceu, então, esse projeto do Pecuária em Pauta. A Acrimate abraçou, vendo a necessidade e a importância disso, né? Eu sempre valorizei muito o quanto a Acrimate sempre foi aberta à comunicação. Seus diretores sempre disponíveis, com o celular sempre atentos, atendendo e respondendo às solicitações da imprensa, dos jornalistas. E isso é muito bom, é um avanço muito grande, porque estar disponível é dar informação no tempo que o jornalista precisa e também informação correta, de qualidade. E é difícil, né? Dejane, como que começou essa questão do jornalismo agro na sua vida? Onde que entrou o jornalismo agro? Porque você tem uma vasta experiência em TV, rádio, mas como que chegou o agro? Eu venho de uma família do agro, né? Eu cresci em fazenda. Minha família veio do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, eu tinha 5 anos, e a gente sempre eu morei até os 17 em fazenda com os meus pais, meu irmão. Então, eu digo que demorou um tempo para eu ter entendido isso, mas a vontade de fazer o jornalismo agro começou ainda na infância, quando eu acompanhava com meu pai as edições do Globo Rural todos os domingos, né? E achava muito interessante que aqueles jornalistas ali falavam de uma realidade que era muito próxima à minha, essa vivência de fazenda, os cultivos, enfim. E eu sempre fui muito engajada na escola, com rádios de corredor, com jornaizinhos, e eu gostava muito da comunicação. Escolhi a comunicação como profissão, fiz jornalismo na UFMT, e a primeira atuação profissional em emissora de TV foi em uma praça de Sinop que tem muito a ver com o agro. Então, acabou que a afinidade que eu trago também de casa auxiliou muito nessa construção, né? Então, desde 2006, eu sou jornalista profissional formada, e foi o ano em que eu fiz as primeiras reportagens de agro também. E eu lembro quando eu cheguei em Mato Grosso há 10 anos atrás, e eu não vinha por causa do agro, né? E eu me apaixonei pelo agro. Quando eu conheci a Ana Sampaio, eu conheci o jornalismo agro, me apaixonei, e hoje, estou até hoje. E é muito legal, porque eu sempre tive como referência de uma jornalista mulher do agro, você, assim como eu sempre tive como referência o Patrone, a gente fala que é os dinossauros do agro, né, do jornalismo agro. E hoje aqui no Pecuária em Pauta você vai estar falando exatamente sobre isso, né? Sobre noticiar o agro para o país, né? E hoje a gente é um estado totalmente produtor de várias commodities, e o pessoal de fora não sabe a importância e a dimensão disso, né? E o que eu quero, tendo um público que vai me ouvir, que são jornalistas, estudantes, estagiários, pessoas que já estão até no mercado, começando uma carreira até, que eles entendam o potencial e como esse mercado pode contribuir para a construção da carreira deles. Que eles vejam esse mercado como uma oportunidade de crescimento e que eles entendam que é daqui, de Mato Grosso, que a notícia tem que partir. O que a gente vê muito são os jornalistas de fora, e assim, menos do que antes era até mais, mas jornalistas de fora
que vêm para cá, fazem uma reportagem especial para um veículo nacional e nem moram aqui. Por que não daqui? Por que não um jornalista daqui? Na minha carreira, eu tenho um orgulho danado de ter levado muita informação de Mato Grosso para o nacional, através da TV Centro-América, por meio do Globo Rural. Sempre o Globo Rural tinha como referência Mato Grosso. Hoje, né? Eu ouvia muito dos editores do Globo Rural. Mato Grosso tem que estar no Globo Rural todos os domingos. Porque somos o primeiro em tantas commodities, em tantas produções. Então, o interesse, quando se fala em agro, interesse de investidores, interesse do país como um todo, está em Mato Grosso. Ouvir o que acontece com os produtores, levar informações a esses produtores. Então, a comunicação daqui também tem que ser referência. A comunicação agro de Mato Grosso tem que ser referência. E qual que você acha que é a forma de chegar para esses alunos? Que eu acho que a realidade da sala de aula ela é bem diferente da realidade no dia a dia. E se você conversar com qualquer aluno, vai ver que os meninos querem esporte, as mulheres querem moda, mas no mercado de trabalho não é isso, não tem espaço para todo mundo. E aí nasce a oportunidade do agro. E foi como você falou, a gente está num estado que é grande produtor, eu acho que a oportunidade está aqui, né? Precisa de novos jornalistas do agro, né? Tem campo para isso. Na minha fala eu quero explicar para eles essa situação de que há espaço para um jornalismo especializado, um nicho até mesmo dentro do agro. Nós temos veículos, sites, revistas que falam apenas de avicultura, apenas de pecuária e confinamento. Na pecuária, apenas de leite, por exemplo, existem várias revistas totalmente nichadas e especializadas. Assim como é importante para o jornalista que está em Mato Grosso entender de agro, mesmo que ele não atue numa editoria agro. Quando falamos em Mato Grosso, a política está ligada ao agro, a economia doméstica está ligada ao agro. Quando eu, jornalista, vou fazer uma reportagem sobre o preço do pão, o preço da carne, tudo está ligado ao setor produtivo inicialmente. Então, é preciso entender. A história de muitos municípios está ligada ao agro. Esse tempo de queimadas que a gente vive agora, se eu não entendo o setor produtivo, eu corro muito risco de dar uma informação errada, atrelando todo esse cenário atual ao setor produtivo. Então, é muito importante entender o agro, mesmo que não vá cobrir o agro. Estar no estado do agro demanda ter o básico, né? Demanda que esse jornalista, que esse comunicador entenda o agro. E na área de publicidade, eu vejo que é importante entender até um pouco mais em detalhes. Como é esse agro? Esse agro é de que tamanho? Isso eu explico da seguinte forma. É constante a gente encontrar algumas publicidades quando se fala em cultivos com aquelas milhares de máquinas, né? Milhares, fui longe. Dezenas de máquinas no campo e na lavoura. Isso existe em Mato Grosso? Existe. Mas a maioria, é a realidade da maioria das propriedades? Não é essa a realidade. A realidade ainda é mais familiar, mais voltada para familiar, quando a gente diz, é o pai, o filho, alguns funcionários colaboradores. O pequeno e o médio. Mais o pequeno, inclusive, né? Não são aquelas dezenas de máquinas enfileiradas, que é o que fica numa publicidade e muitas vezes é divulgado. Então, conhecer dentro da porteira, conversar com o produtor, muda a realidade e a percepção do comunicador também. Eu acho que não somente essa questão das colheitadeiras, mas para o publicitário ele precisa melhorar esse aspecto, até numa publicidade que vai uma foto de um gado. Às vezes você fala gado de corte, coloca uma vaca holandesa com aquele cenário de uma neve. Mimosa. Não é isso, né? Então a gente... Ou aquele gado com aquele pelo grosso, né? Que fica lá na frio, Europa. Né? Exatamente. Morrer em 3 dias em Mato Grosso. E isso a gente vê muito, até porque os bancos de imagens, eles são mundiais. E muitas vezes as agências recorrem aos bancos de imagem e então encontram aí um rebanho, né, lá com uma pelagem mais avermelhada e coloca isso como uma realidade de Mato Grosso. A realidade de Mato Grosso é outra, né? É Nelore. Então, é toda uma questão que precisa
ter essa preocupação e esse estudo, até para evitar retrabalho, né? A gente sabe que isso pode não ir ao ar, não vai ser divulgado, mas vai chegar ao cliente e o cliente vai ficar, nossa, não era bem isso que eu esperava, a agência não entendeu, né? Então, a oportunidade dos comunicadores, por estarem em Mato Grosso, a vantagem é enorme de ir ao shopping e topar com um dirigente de entidade, com um produtor rural, de construir as fontes muito próximo. Isso é muito bom, estar em Mato Grosso e pensar em desenvolver essa carreira para o agro. Quando a gente fala nessa questão do nicho, do jornalismo bem nichado para o agro, a gente sabe que tem campo para isso, mas você acha que com os próximos anos vai ter um aumento de jornalistas agro? A gente vê o aumento da necessidade do agro. O agro vai crescer, as projeções indicam crescimento de safras, crescimentos, enfim. E Mato Grosso tem uma propensão muito de crescer e uma necessidade justamente porque tem como crescer, né? E quem vai dar informação de tudo isso? Quando eu vim dar a palestra, uma pessoa me perguntou assim, Dejane, mas você vai incentivar as pessoas a serem comunicadores do agro, você não está gerando concorrentes? Eu falei, não, há espaço para todo mundo. Até mesmo na empresa, a gente precisa de pessoas para a cobertura do agro, né? E eu quero que as pessoas entendam isso. O Estado cresce, o agro cresce e há necessidade da cobertura. E não só estando no Estado, o Brasil como um todo. Nós temos hoje, pelo país, alguns jornalistas que saíram de redação e se lançaram como jornalistas independentes. A partir desse momento, eles colocam o trabalho deles à disposição de redações e estão disponíveis, inclusive, para viagens. Existem jornalistas que, a partir daí, cobrem eventos, rodam pelos estados. Por que não ser um daqui? Por que a pessoa não aproveitar essa formação, essa base que ela pode ter aqui, aprendendo mais sobre o agro, e a partir daí ela lançar a sua carreira para cobrir o agro pelo Brasil, pelo mundo? Ser um correspondente, por exemplo, trazendo informações do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa para os produtores de Mato Grosso. É uma oportunidade. As pessoas têm que visualizar como isso se encaixa também na vida de cada um. Criar esse gosto. E muitas pessoas saem da faculdade e acham que não é para mim. Eu não vou ficar falando de calendário de plantio, estação de monta, não conheço isso. Mas não é somente isso. Você tem que ver o agro como um todo, né? E aí, escolher qual que é a vertente, você pode ir mais para o lado da política, do agro, dos negócios, da bolsa de valores, enfim, tem campo. Tem campo para tudo. A gente conversou com o Tejon, e o Tejon ele fala muito da desinformação e a falta de conhecimento. Mas sobre a desinformação, hoje a gente vive no mundo das fake news. E no agro, o agro apanha muito, né? Tanto a pecuária, quanto a soja, quanto o milho. Você como jornalista desse setor e também tratando com seus clientes, porque aí entra a questão da crop, como que ter que ficar desmistificando as situações, tendo que ficar mostrando que realmente o agro é diferente, ele não desmata, ele não bota fogo, ele não acaba com o nascente. O que eu vejo assim, hoje em dia, todo mundo é comunicador. Você tem um celular, você tem uma rede social e você está ali produzindo conteúdo e comunicando. Então, todo mundo fala o que quer. A gente vê atores, atrizes, comediantes, cantores, que compram uma ideia ou muitas vezes até estão com algum interesse econômico, são sócios de algumas empresas, então atacam outros setores. O que eu, vejo que não dá para se conformar é quando um jornalista que tem a obrigação, como o próprio Tejon disse na palestra dele, de ser ponte, de informar e de não criar informações. Jornalista não cria informação, como ele bem colocou, jornalista reporta. Então, esse jornalista, chegando e tendo contato, tendo ciência da situação e das informações, e distorcer isso, aí até como isso dói, e eu vou atrás da informação correta.
Fala, olha, não foi bem isso que foi colocado, não é bem isso que está sendo construído. Então, eu vejo que existem jornalistas no país inteiro, embora estejam em alguns veículos que muitas vezes o agro não gosta, mas são jornalistas sérios e que fazem o reporte da informação correta. Então, o que eu mais vejo de necessidade é sempre o agro estar aberto a dar as informações. Não apenas reagir quando é uma informação não é dada. Exato. Dar a informação sempre e manter essa informação viva na mente das pessoas e não reagir quando algo é dito que não é do agrado. Isso é interessante porque as entidades elas já vêm fazendo isso, né? Então é legal ver uma Acrimate fazendo isso, uma ProSoja, uma AMPA. E é muito interessante que hoje em dia muitas fazendas procuram assessorias para justamente mostrar o lado bom da fazenda, mostrar que a fazenda ela está preservando, que ela está cuidando. Então, você como uma diretora de uma empresa dessa, de renome, como que vê essa questão? As fazendas estão procurando mais, estão buscando mais se comunicar? Estão, mas estão até um pouco mais no digital, né? E o que eu acho importante, e muitas fazendas já têm, elas já atuam dentro dos pilares de economia, de sustentabilidade econômica, social e ambiental, só que elas não mostram o que fazem. Então, elas estão se abrindo, montando as suas estratégias de marketing digital, algumas contratando assessorias de imprensa, porque elas já são empresas grandes, empresas rurais de grande porte, que já são reconhecidas, certificadas por órgãos ambientais, recebem prêmios por toda a atuação que tem na parte social, vô, né? Não é aquela fazenda mais antiga que deixava assim, hoje não está muito bom, não vou vender. Não, existem planejamentos, cronogramas, toda uma parte operacional bem estruturada e tudo isso já um trabalho reconhecido pelos mercados, pelo financeiro, pelo social, só que isso não chega até mesmo na comunidade que está no entorno dela. A comunidade vê aquela fazenda como é uma grande fazenda de confinamento, é uma grande fazenda, mas eu não sei o que acontece ali dentro. Eu só sei que eles engordam e vendem boi. Mas que tem toda uma questão ambiental de dejetos, que tem todo um recolhimento e auxílio de pesquisa. Eu estou falando isso porque eu estou falando de um cliente que nós já atuamos na Bahia, que é um grande confinador, e que ele abre a fazenda dele para pesquisa da Universidade Federal da Bahia, que os alunos vão lá aprender sobre pecuária. Fora que tem muitas fazendas que ela tem esse apelo social, né? Então, o funcionário ele é tratado super bem, ele tem escolas tem igreja, tem todo é uma cidade dentro da fazenda que é bancada pela fazenda e os funcionários vivem de uma forma boa e confortável, né? E às vezes quem está fora ali da porteira não sabe que tem tudo isso, só está achando que tem lucro, né? E essa é uma questão que é bem delicada, até quando a gente fala na comunicação. Eu já ouvi de muitos colegas assim, nossa, você acertou em cheio, né? Porque você é jornalista do agro. Agro tem dinheiro, então você, né, tá muito bem. Eu falei, não é isso. Eu me dediquei escolhi o agro até por afinidade na minha família, mas me dediquei para essa carreira acontecer, né? E não é porque o agro tem todo esse volume que envolve realmente muito investimento dentro de uma fazenda, envolve uma colheita farta, mas envolve muito investimento para chegar até essa colheita, né? E é uma forma errada do comunicador ver muitas vezes, né? Então, se você fizer um bom trabalho, independentemente de ser num jornalismo investigativo, esportivo ou do agro, você vai ter o reconhecimento e ser pago e reconhecido, né, ter o retorno desse trabalho. Eu vejo dessa forma, assim, que tem muita gente que associa, né, que tá no agro, tá de boa. Né? Dejane, para a gente finalizar, queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para os jornalistas, mas principalmente para os jornalistas que estão começando, né? Qual que é a mensagem que você pode deixar? O mercado está em aberto para eles e a gente não está produzindo novos concorrentes, né? Não. Eu
se eu puder contar sempre a minha história, minha trajetória e, de certa forma, inspirar alguém a estar no agro também, eu ficarei muito feliz. Já inspirou. Ai, que bom. Eu creio que, assim, tem muito espaço, o agro cresce cada vez mais, cresce de forma sustentável e, tanto na minha palestra eu coloco que busque a informação, busque conversar com quem produz, entender esse setor, se conectar com esse setor e as oportunidades estarão aí. Nas redações, que as redações cada vez mais se abram também para editorias específicas do agro, para montar as próprias equipes do agro também. As agências, né? As agências. Eu fico muito feliz que a Crop foi a primeira agência especificamente do agro. Muitas outras excelentes agências e profissionais já atuavam com o agro, mas especificamente com o agro, a Crop veio para abordar esse nicho. E muita gente me questionou, mas você está limitando o número de clientes seus, você vai dar só com agro e vai chegar uma hora que não vai mais ter cliente. E vai, tem bastante, tem espaço para mais. Eu acho que jornalistas, a mensagem também que fica é procure as entidades, procure fontes confiáveis. Sempre. Procurem, vai falar de pecuária, procurem uma Acrimate, vai falar sobre a soja humilha, procura a ProSoja, a AMPA, a Crismate. Tem entidade para todos os serviços. Tem. E ali tem muitas fontes e tem também muito conteúdo importante, né? Exatamente. Nos municípios também existem os sindicatos. Nós temos 94 sindicatos em Mato Grosso. Então, as fontes estão bem próximas para se passar qualquer informação. Muito bem. Obrigado, viu, Eu agradeço por participar. E você que está acompanhando e acompanhou até o final essa entrevista com a Dejane, siga as nossas redes sociais, se inscreva no YouTube da Acrimate e acompanhe os outros episódios que já foram gravados.